A minha saudação a todos. Ainda vivemos a situação inusitada na qual não pode haver aglomeração de pessoas por conta do coronavírus. Em colaboração, as autoridades seculares e também eclesiásticas, as nossas congregações Jesus Salvador, bairro Cavalhada, São Marcos, bairro Ipanema, e Bom Pastor, bairro Campo Novo, suspenderam temporariamente todas as suas atividades normais, inclusive os cultos públicos, para auxiliar no combate à proliferação da pandemia do coronavírus. Da mesma forma como procedemos no nosso culto alusivo ao quarto domingo na Quaresma, que aconteceu no domingo passado, faremos também para com o culto alusivo ao quinto domingo na Quaresma. Nós vamos gravar o culto, depois enviaremos o link para que todos possam acessá-lo e desta forma participarem do nosso culto. Rogo ao bondoso Deus que Ele, na sua graça, conceda a cada um de nós paciência, bom senso, para que, juntos, possamos combater o inimigo do coronavírus. A minha saudação a todos. O nosso culto de hoje é alusivo ao quinto domingo na Quaresma. O texto base para o nosso culto é o de Ezequiel, capítulo 37, versículo 5, onde está escrito: Assim diz o Senhor, eu farei entrar o Espírito em vós, e vós vivereis. Que o Deus eterno abençoe o nosso culto. Invoquemos pela presença do Deus triuno. Nós te invocamos, ó Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se tu presente em nosso meio. Amém. No Salmo capítulo 32, Davi assim confessou: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui o salmista Davi confessa que ele só encontrou paz, sossego de espírito quando confessou os seus pecados a Deus e recebeu da parte de Deus o seu perdão. Nós também somos pecadores. Nós também precisamos confessar as nossas culpas e suplicar que Deus use de misericórdia para com cada um de nós e nos perdoe todos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados a Deus. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo, muito justamente, o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador.
Amém. Em virtude desta vossa confissão, eu, ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os vossos pecados. Eu o faço em nome do Deus triuno. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Assim, mais uma vez, nós somos consolados, porque Deus sempre de novo usou de misericórdia para conosco e nos perdoou todos os nossos pecados. A este Deus maravilhoso, misericordioso, amoroso, queremos agora render o nosso culto de louvor e adoração. Para a introdução do culto, destacamos o Salmo para este quinto domingo na Quaresma, Salmo capítulo 130. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. No Salmo capítulo 34, o salmista também assim confessa: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Diz o salmista, quando os seus servos e servas se dirigem a ele em oração, ele inclina os seus ouvidos para ouvir. Sendo assim, nós queremos nos dirigir a Deus em oração. Como é bom agradecer-te, ó Deus eterno, e anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Senhor, eu te louvarei no meio das nações. Ó Deus eterno, eu te chamo, vem depressa me ajudar. Escuta-me quando clamo a ti. Recebe a minha oração como incenso e que as minhas mãos levantadas sejam como oferta do dia. Em nome de Jesus, o único Senhor e Salvador. Amém. A primeira leitura bíblica alusiva para o quinto domingo na Quaresma, nós encontramos no Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 até 14, onde lemos: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi:
Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Eis a primeira leitura bíblica. Destacamos a seguir a leitura da epístola, também alusivo para o quinto domingo na Quaresma. A segunda leitura nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 até 11. Assim escreveu o apóstolo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Eis a leitura da Epístola. A leitura do Santo Evangelho, alusivo para o quinto domingo na Quaresma, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 17 até 43, onde lemos sobre a ressurreição de Lázaro. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Eis a leitura do Santo Evangelho. Mais uma vez, nós queremos confessar a nossa fé. Não podemos confessar a nossa fé num culto público, como sempre o fizemos, de uns para com os outros. Nós poderemos confessar a nossa fé aos que estão ao nosso redor, em casa. Sim, nós queremos confessar a nossa fé no Deus em quem nos cremos, no Deus triuno, com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A graça, a paz, o amor e a misericórdia da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com cada um de vós. Amém. O texto base para a nossa reflexão nos encontramos na leitura do Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 37, destacamos principalmente o versículo 5, onde nós encontramos escrito o seguinte: Assim diz o Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vós vivereis. Rogamos ao Deus eterno que conceda, em rica medida do poder do seu Santo Espírito, a cada um de nós, no meditar destas palavras. Amém. Queridos irmãos e irmãs da mesma fé que temos em Cristo Jesus, o apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos, recebeu a seguinte revelação de Cristo: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Com essas palavras, mais uma vez, Jesus nos faz lembrar que todas as pessoas, quando nascem, trazendo consigo o pecado original, pecado hereditário, nascem espiritualmente mortas. Por isso precisam reviver, renascer. Jesus confirmou essa verdade ao conversar com Nicodemos e lhe disse: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Junto ao poço de Jacó, perto de Samaria, Jesus disse algo parecido a uma mulher samaritana. Jesus apontou para a água do poço e disse: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. A água viva que Jesus oferece à mulher samaritana, verdadeiramente só Ele pode dar
as pessoas, que é o dom do Espírito Santo. Ao voltarmos a nossa atenção para o texto do Antigo Testamento, o texto de Ezequiel, logo vamos perceber que esse texto também fala sobre os mortos espirituais e que precisam reviver. Ao analisarmos o texto, percebemos que Deus chamou o profeta Ezequiel e, em visão, o conduziu junto a um vale cheio de ossos secos e fê-lo caminhar ao redor deste vale. Deus revelou ao profeta que o vale de ossos secos são, na verdade, pessoas espiritualmente mortas, sem fé, sem esperança, distantes de Deus. O vale de ossos secos na época de Ezequiel era o próprio povo de Israel, que abandonou a Deus e passou a cultuar a deuses estranhos. O profeta Ezequiel está lá, contempla o vale cheio de ossos secos. Contempla em visão as pessoas que estão espiritualmente mortas. Contempla o povo de Israel que se desviou do caminho e passou a tomar um outro caminho que os distanciou de Deus. Deus, em espírito, pergunta ao profeta que está contemplando o vale de ossos secos: acaso poderão reviver esses ossos? Em outras palavras, Deus quis dizer ao profeta: acaso poderão reviver os que estão espiritualmente mortos? O profeta não sabia a resposta. O profeta não respondeu sim ou não. Simplesmente respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. O profeta reconheceu que não dependia dos homens, mas sim única e exclusivamente de Deus, Espírito Santo, para ressuscitar os mortos espirituais. Sendo assim, Deus agora manda o profeta profetizar aos ossos secos que ele vê naquele vale. O profeta precisava pregar, primeiramente, ao povo de Israel arrependimento, aos que estão espiritualmente mortos, aos que estão distantes de Deus. Precisava dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Povo de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Os que estão espiritualmente mortos, ouvi a palavra do Senhor. Arrependei-vos e voltai-vos para o Senhor, pois assim diz o Senhor: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vós vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus revelou ao profeta que ele está disposto a reconsiderar a situação do povo de Israel. Deus está disposto a reconsiderar a situação daqueles que estão espiritualmente mortos, distantes de Deus, mas que precisam retornar em verdadeiro e sincero arrependimento. Qual foi o resultado ao ter o profeta profetizado aos ossos secos no vale? O próprio Ezequiel responde: eu profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos batendo contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. O profeta, ao profetizar, ouviu um barulho, ouviu ossos batendo contra ossos. Eram os espiritualmente mortos, ao ouvirem a dura lei de Deus, passaram a tremer, sentiram o juízo, a ira de Deus. Eis porque o profeta afirma no final do versículo 8 do capítulo 37 de Ezequiel: olhei, mas não havia neles o Espírito. O povo, assim,
sem o Espírito de Deus, se sentiu ameaçado. Sentiu que Deus iria castigá-los. Foi então que o profeta recebeu a segunda ordem de Deus. Profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Já no Novo Testamento, o próprio Cristo chamou os seus apóstolos e pouco antes de subir aos céus, deu uma ordem parecida que Ezequiel recebeu de Deus. A ordem que Jesus deixou aos apóstolos foi: ide, portanto, fazei outros discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O resultado de o profeta ter profetizado aos ossos secos, temos agora no versículo 10, onde o profeta afirma o seguinte: eu profetizei como Deus me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. E qual foi o resultado quando os apóstolos passaram a batizar e ensinar a guardar todas as coisas? O apóstolo João, também numa visão, já pôde contemplar o resultado final. João, no livro de Apocalipse, nos fala sobre o que ele viu em visão. João confessa: eu olhei, eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas, com as palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a nossa salvação. Meus amados, na verdade todos nós fizemos parte deste vale de ossos secos quando nós nascemos e trouxemos conosco o pecado original. Mas junto à pia batismal aconteceu o grande milagre. O Espírito Santo nos fez ressuscitar. O Espírito Santo nos operou a fé e nos tornou novas criaturas. Por outro lado, também queremos dar um pequeno enfoque sobre a leitura do Santo Evangelho, onde nós temos a narrativa que Jesus havia ressuscitado um homem em Betânia, Lázaro. E nesse texto agora nós temos uma referência para a segunda grande ressurreição. Não será a ressurreição espiritual, isso já aconteceu no dia do batismo, mas a ressurreição de todos os corpos, de todos os mortos. Esta é a promessa que Jesus deixou no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo e da condenação eterna. Assim como Jesus disse: Lázaro, vem para fora do túmulo, e ele saiu. Da mesma forma, no dia derradeiro, quando o arcanjo tocar a trombeta de Deus e Cristo descer dos céus e a sua voz penetrar nos túmulos e encontrar corpos até mesmo em pó e cinzas, e os espíritos retornarem aos seus corpos, haverá a grande ressurreição dos mortos. Jesus confirmou esta verdade ao dizer para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
Prezado irmão e irmã em Cristo, quando tiveres aquele sentimento que nada dá certo na sua vida, e alguém ainda perguntar qual é o sentido da vida, se tudo que vive acaba na morte, poderás com júbilo, com toda convicção, também responder aquilo que Paulo testemunhou. Para mim, o viver, o sentido da vida é Cristo e o meu morrer é lucro. Perguntamos, de onde o apóstolo Paulo tinha tanta certeza para dar esse testemunho? O apóstolo Paulo teve essa certeza quando soube que o túmulo de Cristo estava vazio, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que ele tinha recebido a revelação não de um Deus morto, mas sim de um Deus vivo. Diante dessa certeza de Paulo, esta é uma certeza que nós também temos. Se há coisas que não dão certo na vida de um cristão, se o mundo parece desabar aos pés por causa das angústias, sofrimentos, enfermidades, olhemos uma vez para um servo de Deus, Jó, que por meio de muitas dores, quando até os seus amigos e a própria esposa lhe tentaram convencer que Deus o abandonara, ele mesmo assim teve ainda coragem, forças e erguer a sua voz e dar o seu testemunho. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Somente aqueles que passaram pela primeira ressurreição, a ressurreição espiritual, somente aqueles que têm o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estão convencidos que, ao terminarem os seus dias neste mundo, o Senhor vai nos chamar e assim nós vamos partir ao encontro do Senhor para vivermos com Ele a glória eterna. Que assim seja. Amém. Ó Todo-Poderoso e Eterno Deus, pela morte redentora de Teu Filho Jesus Cristo, aniquilaste o pecado e a morte, e pela Sua gloriosa ressurreição, de novo restauraste a santidade e vida eterna, para que, libertados do poder do diabo, possamos viver para Ti em Teu reino. Nós te rogamos que nos concedas sermos eternamente confortados pela fé verdadeira na ressurreição de Teu amado Filho. Completa, do mesmo modo, pela operação do Teu Espírito Santo, Tua obra em nós, a fim de que não mais vivamos para nós mesmos, mas Tu vivas em nós pelo divino poder, fazendo-nos perfeitos em toda a boa obra, para cumprir, com Tua vontade, operando em nós o que é agradável aos Teus olhos. Não permitas que a ideia da morte enche os nossos corações de pavor, mas dá-nos a abençoada certeza de que também nós, como Cristo, não havemos de permanecer em nossas sepulturas, mas ressuscitar no dia derradeiro. E quando tivermos completado nossa peregrinação terrena, pela Tua graça, possa Tua ressurreição ser para nossa fé o sinal infalível de que uma herança imarcessível nos está reservada no céu. Ó Deus da paz, que tornaste a chamar da morte nosso Senhor Jesus, mediante o sangue do eterno concerto, atrai nossas almas e corpos finalmente para junto de Ti, para que possamos viver em Tua companhia e louvar-Te pelos séculos sem fim. Ó Deus eterno, mais uma vez suplicamos junto ao Teu altar, inclina os Teus ouvidos e ouça as intercessões e súplicas do Teu povo, principalmente nesse período em que vivemos a pandemia do coronavírus,
que ainda está se alastrando pelo mundo todo. Rogamos ao bondoso Deus, ouça as nossas intercessões e súplicas e proteja-nos contra todos os perigos que nos cercam. Se for da tua santa vontade, permita que o coronavírus possa ser controlado e o teu povo possa retornar para junto do teu altar e render-te como antes o culto de glorificação e adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.